que você vive, de compreender os momentos que você está, na sua leitura de mundo, de se integrar, percebendo que você não é apenas alguém que tem mais, mas alguém que é mais. Então se percebe que a escola brasileira, em condições de uma escola integral, ela não precisa buscar parâmetros aqui e ali. A própria Unesco já divulgou isso desde 1990. É a escola em que o aluno aprende a aprender, aprende a se relacionar, aprende a fazer e aprende a ser. Daí vocês dirão, mas Celso, de que maneira que eu posso transformar a escola brasileira que não é assim, naquela escola que pretende ser assim? E pode ter certeza, não é difícil, não é caro, não é complicado, é apenas uma questão de querer fazer. Para isso, eu volto a evocar de novo a presença física da cadeira. Se você quiser transformar a escola que você tem, a escola que você trabalha, pública ou particular, numa escola integral, ainda que de um turno só, você tem que buscar outra vez as 4 pernas, porque as dicas que eu vou dar são 4, mas as 4 funcionam como pernas de uma cadeira. E de repente você diz, mas isso não acontece na minha escola. Às vezes não acontece, porque as 3 pernas estão fincadas, mas faltou uma 4, ou 2 estão fincadas. E o que fazer para que a minha escola convencional se transforme naquela escola integral e se filie naquele caminho que a Unesco preconiza? Mexer em 4 coisas que vai dar um rolo danado, mas que tem que ser mexido. Mexer nesse negócio que a gente chama de aula. Gente, aprender outras maneiras de dar aula. Dar aula como se dá aula na Finlândia, como se dá aula na Dinamarca, como se dá aula, por exemplo, em Singapura, como se dá aula na Coreia do Sul. E não aquela aula que a gente pensa que é aula. Meu Deus, nós vivemos em tempos de internet, a informação está ao acesso de um mouse. E tem gente que continua dando aula, fazendo discursos, acreditando que o argumento do convencimento vai pelo aquilo que ele fala. Cai na prova. Presta atenção, trate de aprender, reveja, perder aquele conteúdo, mostrar outras caras de aula. Celso, mas isso é fácil? Depende. Para quem é jovem é fácil, porque o jovem está louco para mudar. Agora, jovem de qualquer idade, gente, porque nas minhas andanças pelo Brasil eu tenho encontrado professores velhíssimos, carcomidos, fossilizados, cansados, tão velhinhos, que até carinhosamente eu chamo de professauros. E alguns ainda nem fizeram 25 anos. Mas nessas mesmas andanças eu tenho encontrado professores admiravelmente jovens, com 20, 30, 40, 50, 60 ou mais, porque a idade do professor não se mede pelos anos que ele tem, mas por aquela crença de dizer, meu Deus, eu posso aprender, eu posso mudar, e um primeiro caminho é mudar a aula. E disso se dará dicas. Agora, um segundo caminho que está ligado a mudar a aula, a segunda perna da cadeira, mudar o conceito de conteúdo que se dá. Aquilo que você marca no diário de classe, matéria dada. Gente, este conteúdo tem que ter cheiro de vida. Ele tem que estar ligado à vida que se vive, à rua que se anda, ao supermercado que se frequenta. A gente deveria aprender a língua portuguesa para paquerar, discutir, debater, argumentar, aprender a matemática para fazer compra no supermercado, para entender os anúncios capciosos da televisão sobre os juros que nada aumentam, as prestações de valores iguais que não são, aprender a geografia para entender o Jornal Nacional, aprender a história para conceber naquele desfile de modelo que está a presença da própria evolução, enfim, ver aquele conteúdo se esparramando pelo mundo que se vive. Então mudar a aula, mudar o conteúdo é o segundo pilar. O terceiro pilar, realmente ensinar a fazer, desenvolver a atividade, você aprender para fazer. E o quarto, mudar a avaliação. Então repare, se a cadeira da Unesco tem 4 pilares, a escola brasileira precisa mudar em 4 itens. Na aula que dá, no conteúdo que passa, na maneira como pensa e como reflete a ideia de competência, e na maneira como faz a sua avaliação. Com raras exceções, o professor brasileiro dá uma aula como se dava há 200 anos atrás. Desculpe, eu estou sendo muito exagerado, que 200? Anchieta, quando andou por essas terras aqui,
Já ensinava os índiozinhos como o professor ensina hoje. O que mudou? Ele não tem mais o bastão na areia de Peruígue, ele tem o giz no quadro negro, mas o sistema é o mesmo. Então tem que buscar. E nós vamos mostrar de que forma isso pode ser feito. Isso envolve a aula, envolve o conteúdo. Por isso, eu queria lhes falar de como é uma aula na Finlândia. De que maneira é uma aula, por exemplo, em Singapura. E repare que não estou escolhendo países aleatoriamente, estou buscando aqueles que são países líderes no PISA, aqueles países que estão lá no alto na parte da educação. Como é uma aula que lá está. E para lhes falar do jeitão desta aula, mas com cara brasileira, com condições de ser realizada em qualquer escola do Brasil, eu vou lhes contar uma história verdadeira que aconteceu comigo há tanto tempo. Mas há tanto tempo, gente, que nenhuma das mulheres aqui presentes ainda era nascida. Alguns homens talvez, não? Vocês sabem que homens e mulheres, obviamente, não envelhecem igual. Isto é óbvio. Quando casei com a Wanda, imagine, minha mulher, eu era 2 anos mais velho que ela, agora eu sou 16. Não, gente, as mulheres são terríveis. Nós casamos, eu tinha 26, tinha 24, agora eu tenho 76, ele empacou nos 60. Meu medo é ser que mais daqui a 2, 3 anos ser preso por pedofilia, porque só eu é que vou. Daí você vai dizer, mas Celso, você está me deixando confuso. Você vai falar de uma aula da Finlândia, uma aula daquele país mais avançado, e vai contar uma história antiga? Porque sim, porque essa história antiga reduz a visão da aula de hoje, ainda que dado tempos atrás. Naqueles tempos, gente, eu era aluno do último ano de faculdade, meu professor de prática de ensino passou pela minha carteira, apontou o dedo para mim e disse, cara, você é o único que nesta classe não me entregou o relatório de estágio. O relatório de estágio na minha mão, você está no pau. Eu fiquei tão assustado, tão apavorado, tão preocupado, que quando ele saiu de perto, eu perguntei para o colega, o que é relatório de estágio? E o colega disse, coisa mais fácil, você vai ter que assistir uma aula, vai ver o jeitão que o professor dá aula, e o jeitão que ele dá aula, você vai comparar com aquilo que o professor fala que deve ser uma boa aula. Eu não tinha outra alternativa. Morava nessa época no bairro do Brooklyn, não longe da minha casa, Santa Marta, tinha um colégio estadual. Meti a minha melhor gravata, porque naquele tempo o professor dava aula de gravata, e fui pedir ao diretor permissão para estagiar. O diretor nem tirou os olhos do papel que assinava, me despachou. Falou, meu filho, você quer estagiar, querido? Vai lá na sala dos professores. Conversa com a professora que você quer estagiar, com o professor. Se ele ou ela deixar coisa sua e dele, não tem nada a me opor. Carregado de esperança. Saí da sala do diretor em direção à sala dos professores. No meio do caminho encontrei um funcionário da escola, pedi a ele para dar uma olhada na grade horária, quem da minha matéria ela estava. Ele olhou a relação, me devolveu um sorrisinho sinistro, esquisito, e falou, moço, quem está aí hoje? Quem está aí hoje na sua matéria? Quem está hoje na sua matéria é o professor Simplício. Eu estranhei aquele jeito de falar. Parecia que embutia um recado subliminar. Se ferrou, meu irmão. Mas quem era eu para duvidar? Pedi a ele para descrever como é que era o Felício, para não ficar perguntando para todo mundo. Ele escreveu, fui lá passar aos professores. Não demorou muito, terminou o intervalo, a turma foi chegando, terminou a hora de aula, a turma foi chegando, a hora que eu vi, eu reconheci. Quase 2 metros de altura, compridão, uma mochila pendurada, um jeitão meio ligado, na época de cabelo curtinho, tinha um cabelo meio comprido. Eu pedi permissão para estagiar na aula dele, botou a mão no meu nariz, que eu pensei que ia sair de lá a tapa, e quando eu já estava me encolhendo inteiro, ele falou, o quê? Estagiar na minha aula? Tudo bem, cara, não tem problema não, pode estagiar. Mas vou te dizer uma coisa, tem um preço, pagou, tudo bem, não pagou, você vai procurar outra escola, porque aqui você não estagia não. E vou te falar qual é meu preço. Meu irmão, eu não tenho faculdade, e pelo que você está contando, você está vindo de uma. Então meu preço é o seguinte, assista a minha aula com olhar crítico. Veja meus erros, minhas falhas, pisada na bola que eu dou. E quando você for embora, querido, quando você for embora, me conta de onde eu errei. Porque daí você vai embora e deixa no seu lugar um professor melhor, e voltando a botar a mão na minha cara, perguntou, você topa? Ah, não havia porque não topar. No dia seguinte, fui assistir a aula do Felício. Era, por coincidência, a primeira aula do ano letivo.
Ele já foi entrando na casa de uma maneira diferente, dizendo: ô, gente, vou me apresentar, vou ser professor de vocês, tem 3 aulas semanais. Meu nome é Felício. Agora, se por acaso você não quiser me chamar pelo nome, não tem importância. Pode me chamar, por exemplo, de Suplício, porque se for vagabundo, se não estudar, se não se dedicar, vai ser uma verdadeira tortura, vai ser um suplício. Agora, se por acaso for aluno com vontade, ter vontade de aprender, vai me chamar de Auspício, porque Auspício leva ao céu. Se não, pode ficar Simplício mesmo, porque eu vou lá de cara dizendo para vocês o seguinte: eu vou dar aula diferente. Diferente como? Feliz? Diferente porque nas aulas convencionais de você, o professor dá matéria e passa a lição de casa. E a minha aula vai ser aula de desafio, de problema, de pergunta, de interrogação. E você vai fazer em casa as respostas, buscando no livro, buscando no caderno, buscando no dicionário, buscando nos diferentes lugares. E daí, quando você voltar para a aula, nós vamos discutir aquilo que você fez. Por isso você vai assistir minha aula, vai levar um montão de desafio. Deve, depois de resolver, integrar-se com o grupo, porque cada aluno vai ser dividido em um grupo. Até já estou dividindo agora. Por exemplo, meu anjo, você é verde, amarelo, azul, vermelho, branco, verde, amarelo. Pronto, já está os grupos. Então quem é verde vai juntar com o verde e vai ver como é que fizeram aquele desafio, como é que exploraram aquilo. Aí, quando vocês vierem em aula, nós vamos discutir. Vamos ver que grupo encontrou, que grupo não encontrou. Aí um aluno perguntou: mas Felício, você acha que isso é jeito de dar aula, Felício? Papel de professor não é ensinar, não, meu irmão, isso já era. Papel de professor é ajudar o aluno a aprender. Você vai aprender. Então vou te desafiar, vou colocar problemas, vou colocar desafios os mais exóticos possíveis, vou fazer você pensar nas palavras que você aprende, vou levar você a pensar, buscar palavra não apenas correta, mas palavra bela, porque tem palavra que é muito feia, e às vezes a coisa que ela expressa não é feia, e tem palavra que é muito bonita, e as coisas que ela expressa não é lá bonita. Então você tem que refletir na fonética, tem que aprender. Quer ver um exemplo? Palavra que eu acho besta e feia: fronha. Que é coisa mais esquisita que fronha. Dá vontade de dormir com o travesseiro pelado que botar a mão na tal da fronha. Você vai aprender, então, a perceber a palavra não pelo significado, mas também pelo som. Repare que tem palavra que é feia, muito feia, expressa coisa feia. Quer ver um exemplo? Catarro. Ué, catarro é feio, expressa. Agora, tem palavra que é feia, mas quando você busca e aprende, ela ganha um feitio bonitinho. Quer ver uma palavra desgraçada de feia? Sovaco. Ô, negócio nojento. Agora, quando você procura no dicionário, filha, axila. Ah, como ela ficou bonitinha. Não parece que aquela palavra feiosa é aquele sovaco peludo, aquele desgraçado que não toma banho. E axila parece aquele sovaquinho da menininha depilada que vai andar pela praia com aqueles bracinhos bonitinhos, dá vontade de dar um beijinho nele. Então ele colocava aquela proposta, ele colocava aquele desafio. E os alunos perguntavam: mas Felício, além de passar problema para a gente, para fazer em casa e para discutir depois, que mais? Bom, gente, mas é o seguinte: você, durante essas discussões que eu vou aprender, vai ter que usar linguagens diferentes. Linguagem diferente, Felício, que é isso? Então, linguagem diferente, quer dizer, tem coisa que você responde com texto, tem coisa que você responde com figura, tem coisa que você responde com desenho, tem coisa que você responde... Você tem que responder com linguagem diferente, aprender as várias formas. Às vezes aquela piadinha, aquele recorte de revista apresenta também. Feliz. E além das perguntas, dos desafios e dessas linguagens, o que mais vai ter nas perguntas que você vai fazer? Nas perguntas que eu vou fazer, você vai ter que usar suas habilidades. Feliz, o que quer dizer habilidade? Olha, não vou dar um conceito, vou dar um exemplo. Você vai ter que aprender a comparar, analisar, sintetizar, classificar, deduzir, argumentar, porque quem sabe fazer tudo isso. Aquele cara que pensa que sabe e não sabe argumentar, a gente não sabe nada. Então agora vocês já perceberam de que jeito que é a aula, vamos começar com os problemas, e a gente vai dar, e volta a repetir. Se entregar a fundo, aprender com vontade, gente, você vai aprender a resolver problema, você vai aprender a resolver solução. E as aulas do Felício eram assim. Quando às vezes um aluno trazia naquela discussão do grupo um conceito que lhe parecia abstrato, trazia lá um conceito meio estranho, fenômeno, me lembro bem, ele dizia: gente, olha só o que o dicionário nos conta que é fenômeno, está aqui, ó, o conceito. Agora repare o que eu vou fazer.
Está vendo na minha mão esse giz vermelho? Eu vou pegar esse conceito que está na lousa, vou riscar 5 palavras e vai ser proibido de usar. Você vai ter que conceituar fenômeno sem essas palavras. Pode usar fenômeno, pode usar sinônimo, mas essas não pode. E riscava aquelas palavras. Gente, olha só, fenômeno do jeito que está no dicionário. Olha, cortei essa palavra aqui, cortei essa aqui, cortei aquela ali, cortei essa e cortei aquela. Ele caracterizava esse processo. E nessa forma de agir, Felício era literalmente diferente dos demais professores. Na segunda, terceira ou quarta aula que eu assisti, dizia: gente, na próxima semana, em vez de aula convencional, ao invés de aula invertida, nós vamos ter um autódromo aqui dentro. Autódromo, Felício, que é isso? Então, vocês não estão divididos em equipe? Vou botar o nome das equipes, uma ao lado da outra, como se fosse carro numa hora de dar uma largada. E cada equipe vai responder a pergunta, e quem acertar vai caminhando. Depois nós vamos fazer o cochicho. E mostrava formas diferentes de dar aula. Aquilo para mim, gente, era tão maluco, tão original, tão diferente, que quando eu terminei de assistir às aulas e preparei o relatório, eu me senti inseguro. Será que meu professor da faculdade vai aceitar isto? E não confiante de que aquela maneira maluca e estranha era uma maneira boa ou ruim, fui pedir a ele num dia de janela que desse uma olhadinha no meu relatório para ver como é que estava. Procurei-o, era uma hora de janela, ele estava na biblioteca corrigindo provas. Quando eu cheguei pé ante pé, perto dele, antes de pedir, olhei a prova que ele corrigia e fiquei horrorizado. A caneta dele havia corrido de linha a linha, pintado de vermelho. E eu pensei: meu Deus, como pode um professor tão diferente corrigir assim com tanto rigor? E antes de pedir que olhasse o meu relatório, eu disse: Felício, me desculpe, mas será que esse aluno errou tanto assim? Ah, professor Sérgio, me desculpe. Eu tenho essa maldita mania de sublinhar aquilo que meu aluno acerta, professor. Porque quando eu por exemplo, eu leio um livro, eu sublinho aquilo que é bom. Nunca vi ninguém sublinhar porcaria. Repara essa prova aqui, está tudo riscado, porque tudo é lindo. O meu aluno já sabe, se aparecer um trechinho não riscado, ele vai me procurar, porque aí ele vai mostrar para ele o que faltou para riscar. E naquele simples gesto, transformava a culpa em aplauso, transformava o erro em perdão. E depois de assistir 7 ou 8 aulas, ter entrado a rigor naquelas loucuras que era o autódromo, o cochicho, o jogo de palavras, o painel integrado, a aula invertida, enfim,